está de volta, agradecendo o apoio cultural das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em produtos de última geração, em circuito fechado de TV e em interfonia. Acesse o site das lojas Segmagem, você vai conhecer toda a linha de produtos, você vai gostar. É www.segmagem.com.br. E nós voltamos à nossa conversa com a Cinira Pallotta, que faz muitas coisas. Hoje nós estamos falando sobre Reiki, um outro dia vamos falar sobre outros assuntos, porque ela tem várias formações e várias atividades. Nós saímos falando do Reiki à distância, que pode inclusive ser aplicado em você ou para você. Você que está aí do outro lado da tela pode receber, pode se beneficiar dessa energia. Mas como que é isso, Cinira? É espiritual? Como não, é simplesmente uma questão de física quântica, não é? Eu, inclusive, fui estudar bastante física quântica quando eu fiz a formação em Reiki, porque eu precisava, como bióloga, eu precisava entender como essa energia funcionava, não é? E como o Reiki é um método de origem oriental, não há muitos detalhes sobre essa energia, não é? Mas falando assim de uma forma muito superficial, a física quântica hoje em dia, ela nos comprova que nós vivemos numa teia de energia, onde tudo se encontra permanentemente interligado, não é? Dizem que a gente não pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela, porque tudo lindo, está né? interligado. É o princípio da não astrologia é? também, né? Exatamente, tudo assim como funciona. É em cima, é embaixo, isso, de que maneira há milhares sincronizada. De anos, os mestres da antiguidade já nos ensinavam, isso. né? Que o Jung chamava de sincronicidade, não é? Então, como está tudo interligado, para a energia, na verdade, não existe distância. Quantas pessoas passam pela experiência de tocar o telefone, ela olha e fala, é fulano, e vai atender, é mesmo. E é mesmo. Mas essa pessoa está em Salvador, essa pessoa está em Nova Faz tempo York. que não se falam, não estava não pensando nisso, nada, de repente parece uma adivinhação. E não né? Não é a adivinhação. interligação de todas as mentes, é a interligação de todas as energias que existe e que cada vez mais a ciência, através da quântica, está explicando esse funcionamento. Então, por isso que é perfeitamente possível eu estar aqui e eu enviar um Reiki à distância lá para os meus amigos que estão em Portugal, né, para os meus irmãos que moram na Alemanha, não tem problema, não há distância para o campo de energia. Distância existe para as coisas materiais, né, mas para as energias não existem. Então, isso nos dá essa possibilidade. Agora, Cinira, o Reiki tem toda uma técnica, por isso que existem cursos, né? Mas tem aquelas pessoas que são um pouco resistentes, que elas acham assim, que sabem e pronto. Sem o devido conhecimento, qualquer pessoa pode simplesmente erguer a mão na direção de alguém e tentar transmitir uma vibração positiva? Olha, Dione, nós sabemos que a força do amor é que move o universo, né? E principalmente a humanidade. Lógico que se eu amo demais um filho, um amigo, né? Uma pessoa querida, e eu quero transmitir para ela uma energia boa através do meu pensamento, através de uma oração, é possível. Agora, eu querer tratar um doente grave através de imposição de mãos, apenas com a minha boa vontade. E com a sua energia, e com a minha energia. Não será energia universal. Exatamente. Sem saber manusear essas energias, com certeza, eu acabarei desgastado energeticamente. Não né? vai prejudicar o outro, mas a si mesmo... até se eu não estiver com a energia muito boa, eu até posso prejudicar o outro, verdade, sim, não é verdade? Mas sem dúvida alguma eu acabarei desgastado. Eu mesma acabei indo no Reiki porque durante... Eu te perguntar, como é que você chegou aí? Pois eu durante muitos anos tive síndrome do pânico, né? Na verdade, desde criança que eu desenvolvi a síndrome do pânico porque eu sempre fui muito sensível. E, lógico, né, a síndrome tem aquela coisa de grandes períodos de melhora, a gente passa anos sem nada e de repente dá recaídas e tal, né? E aí, paralelamente, então, eu fui fazer yoga, me tornei professora de yoga justamente porque eu percebi que o yoga melhorava as crises, me dava uma ajuda muito grande. Mas aí eu comecei a dar aulas de yoga e trabalhar com a massagem oriental com os meus alunos. O que aconteceu? Aí eu comecei a desenvolver perdas de energia. Com as perdas de energia veio o hipertiroidismo, um probleminha cardíaco, veio a fibromialgia, porque eu doava mais do que eu conseguia repor. Não tá certo. Não é? Minha mestre de Reiki, ela sempre diz assim, rio que não recebe seca.
Até o Amazonas, para ser o mais caudaloso do mundo, precisa receber água dos afluentes, não é verdade? Perfeita, analogia perfeita. Então, eu doava, mas eu não sabia como me recarregar, né? E aquele pouco que eu sabia não era o suficiente para o grau de desgaste que eu tinha. Então, eu cheguei num nível de desgaste de saúde bastante grande, que mesmo fazendo vários tratamentos na época, até com acupuntura e homeopatia, excelentes profissionais que eu tive, eu tinha pequenas melhoras. Quando eu, então, aprendi o Reiki e passei a me aplicar, né, aquela coisa da gente estar mesmo desesperado por um método que nos ajude, passei a me aplicar 2 horas de Reiki por dia quando eu fiz o curso. Em 21 dias, em 21 dias as melhoras foram imensas, imensas. Olha mesmo, só, mas né? 2 horas não chega a cansar? Não cansa, porque você, como o Reiki não passa pela mente, você pode aplicar Reiki assistindo televisão, você pode aplicar Reiki conversando com uma amiga. Eu estou agora conversando com você, estou me aplicando Reiki. É só eu colocar a mão em qualquer parte do meu corpo e a energia circula. Porque no curso de Reiki é feita uma chamada sintonização. O mestre de Reiki, ele conhece um método através do qual nós ajustamos a vibração do corpo da pessoa na vibração da energia universal. Mesma coisa que ligar um botão. Aí quando você rádio. liga aquele botão, você não precisa ficar com a mão no botão para o rádio ficar funcionando. Exatamente. Né? Você liga, né? E tá lá. Ocorre que houve um erro de tradução quando a minha mestre Claudete trouxe o primeiro curso de Reiki para o Brasil, em 83. Quando o mestre Stephen Seiki, que foi o primeiro mestre de Reiki que deu o curso no Brasil, falou que iria fazer o attunement das pessoas, que a palavra mais próxima em português seria sintonização, o tradutor traduziu como iniciação. E a partir daí começou a se falar em iniciações em Reiki, o que gera uma certa confusão, porque as pessoas falam, bom, se tem uma iniciação, isso é esotérico, isso é espiritual, isso é místico e tal. Esse termo sugere. É um termo que sugere uma certa confusão. Religiosidade. Mas na verdade é uma sintonização, é um ajuste da vibração daquele corpo na vibração da energia universal. Então isso torna a pessoa permanentemente um canal receptor de energia universal. É só colocar as mãos em qualquer ser vivo que as células começam a puxar na medida das necessidades daquele corpo, percebe? Eu não tenho como colocar o Reiki no seu corpo. É o seu corpo que puxará das minhas mãos aquilo que ele necessita. Agora, assim, como é que acontece com plantas, com animais que não estão sabendo que você está aplicando o Reiki? Isso é a prova que o Reiki não passa pela mente. Não passa pela mente nem de quem aplica, nem de quem recebe. Os animais, principalmente, eles podem não saber, em termos de raciocínio lógico, como a gente conhece. Sim. Mas eles sentem, percebem? Eles sentem a energia, sim, e eles gostam muito de receber Reiki. Você veja, nós aplicamos Reiki em bebês, nos catatônicos, nos doentes em coma, não é? E o Reiki dá resultados em todos esses pacientes, ou seja, não passa pela mente, nem de quem aplica, nem de quem recebe. Agora eu estou conversando com você, estou com a mão na minha perna, estou me aplicando Reiki. Reiki para a perna. Tá? E o Reiki está irradiando de mim num raio de 6 metros. Então você também está recebendo. Quando você recebe, eu também recebo. Quando eu me aplico, quem está em volta também recebe. Oba, gostei. Né? A Claudinha também. Também está recebendo, exatamente. Distância. Todo mundo num raio de 6 metros está recebendo essa energia. Por isso que eu brinco com os meus alunos que o reikiano, onde quer que vá, ele é um pontinho de luz. Que lindo, que lindo. Qualquer pessoa pode ser um reikiano? Qualquer pessoa pode ser um reikiano. A minha filha aprendeu reiki com 6 aninhos. Ela tinha manchas de vitiligo nos 2 joelhos e ela mesma se aplicando, em 1 ano e meio as manchinhas desapareceram. Que bacana. Podemos dizer que para todos os casos é assim? Não. Cada caso é um caso. Cada corpo reage de uma maneira, né? E cada mente também, não é? A mente da pessoa, aquilo que... O Reiki não passa pela mente. No entanto, ele tem uma repercussão interessante na mente da pessoa. Todo mundo que se submete a um tratamento de Reiki vai nos relatar que está mais intuitivo, que está raciocinando mais rápido, que está mais lúcido, está percebendo a solução dos problemas com mais facilidade do que antes, né? Porque vai melhorar o funcionamento de todo o organismo. O papo está tão bom, né? Esses ensinamentos são tão importantes e a Sinira nos traz de uma forma tão clara que a gente não sente o tempo passar. Eu já vou pedir para você deixar um contato, que nós vamos, se não, promessa é dívida.
e você vai receber um reiki aqui pelo Corpo e Alma. Deixe seu contato, Sinira. O meu site é www.sinirapalota.com.br ou o meu telefone 99211 8830. Muito obrigada pela sua presença aqui. E vamos então cumprir a nossa promessa. A Sinira, que é mestre, como você viu, tem uma larga experiência, inclusive internacional, vai agora transmitir um reiki para você. Então, olha, eu vou colocar aqui as minhas mãos, porque o mestre ele pode aplicar reiki para grupos de qualquer tamanho. Somente de pessoa, o mestre. Somente o mestre, né? Então, você que está aí em casa, procure corrigir a sua coluna para a energia fluir melhor. Procure respirar 2 ou 3 vezes para relaxar o seu corpo. Solte o ar pela boca devagarzinho. E nesse exato momento, eu vou transmitir a você uma energia do reiki. Não é minha. Eu não posso nada. A energia do reiki pode chegar até você nesse momento. Quem não é sensível não percebe, mas mesmo assim receberá e se beneficiará. Quem for sensível vai sentir alguma coisinha. Às vezes um formigamentozinho, às vezes um aquecimento do corpo, às vezes um relaxamento. O reiki vai proporcionar a cada pessoa aquilo que ela está necessitando naquele momento. Ou melhorar a energia, ficar mais vitalizada, ou ficar mais relaxada. É aquilo que o organismo estiver precisando. E essas imagens que estamos vendo, dessas ondas gostosas, quebrando na praia, isso ajuda? Ajuda sempre no sentido de que a pessoa vai unir o benefício do reiki com o benefício de um relaxamento mental. Bom, só temos a agradecer mais uma vez a Sinira, recebendo essa energia maravilhosa, fechando com essa frase de ouro, e agradecer sobretudo a você. Viu? Aqui é uma troca. A gente recebe, você também. Espero recebê-los novamente no nosso próximo programa. Muito obrigada e um forte abraço.